apresentar a tela aqui rapidinho. Já deu para entender, então, bastante de como é feita as coisas aí. A gente vai ainda se conhecendo melhor conforme a gente for vendo cada uma das funcionalidades, mas, no geral, já entendi bem a dinâmica de vocês e vou tentar fazer aqui essa implantação o mais ideal possível para vocês. Então, a nossa implantação vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai ter 5 reuniões, isso é bem variável, tá? Isso aqui não é um roteiro a ser seguido, então cada uma eu vou ter que falar isso. Isso é mais um mapeamento para a gente ter de como vai ser feito. Às vezes a gente vai passar super rápido por algo que vocês entenderam logo de cara e a gente vai conseguir fazer em 4 reuniões. Às vezes a gente vai fazer em 6, não tem problema. Mas no geral vai ser isso aqui. Então hoje a gente tem alguns alinhamentos para fazer ainda, para vocês entenderem a dinâmica da plataforma. O que sobrar de tempo, a gente já vai para a plataforma, já começa a mostrar as funcionalidades para vocês. Aí na próxima reunião que a gente ainda vai marcar, a gente vai tocar direto no cronograma daí, vou mostrar todas as funcionalidades do cronograma, e o que sobrar de tempo, a gente começa a entrar em orçamento. Na terceira reunião, a gente termina o orçamento, ou se já ter terminado o orçamento, a gente vai direto para a medição. Quarta reunião, a gente já começa a ver replanejamento, dashboard, que daí é a parte mais de gestão aí para vocês, é onde a gente vai extrair todos os nossos dados importantes da plataforma. E a última reunião aí é para mostrar coisas extras para vocês. A gente tem algumas dashboards extras de curto prazo, custo real, que eu vou mostrar, não é coisa para agora, é coisa bem mais lá para frente. E aí a gente já vê os resultados e vocês passam dessa fase de implantação sabendo mexer por completo na plataforma. E aí vocês vão ter outra fase dentro da Prevision, que é a parte de adoção, que é com outra pessoa, não vai ser comigo, mas aí já não é um contato tão direto que a gente fica fazendo várias reuniões para implantação e tudo mais, vai ser mais na necessidade de vocês. Então, surgiu uma dúvida aqui, outra ali, vocês vão tendo reuniões talvez mensais, não sei exatamente como funciona lá na parte de adoção, certo? Uhum. Tá, então vamos começar a reunião propriamente dita. A Prevision, ela é um software que faz planejamento de obras em linha de balanço, utilizando o método do Lean Construction. Então, eu queria entrar em cada um de vocês, em cada conceito com vocês, para a gente saber bem do que a gente está tratando antes da gente entrar na plataforma, para a gente conseguir utilizar a plataforma ao máximo que ela tem a oferecer. Então, o primeiro conceito que eu queria ver com vocês, o que vocês têm conhecimento por trás dele, é o de Lean. Vocês sabem o que é Lean, vocês sabem o que é e utilizam, ou sabem o que é, mas hoje não tem tanta utilização na empresa. Enfim, qual que é a relação de vocês com o conceito de Lean e Lean Construction? Se todo mundo sabe o que é. Acho que a gente sabe um conceito geral sobre o que é. A gente chegou até a fazer um processo que a gente acabou interrompendo com o Senai, que era sobre Lean Construction e era para a construção civil mesmo. A gente acabou não avançando lá nas partes finais, mas a gente também não tem nada em uso dentro da obra nossa aqui. Tá? É mais um conhecimento teórico assim, e básico sobre isso. Legal. Era com o Sérgio Kemer o curso que vocês fizeram ou não? Não, foi com o pessoal lá do Senai, era Karine, eu acho o nome dela. Entendi. Daí a gente fez junto com a CGL e a ATR, né? Então eles tinham... foi faz uns 3 anos isso, né? 2 anos. Uns 2 anos. Daí a gente começou, daí fez as partes básicas, daí na época a gente não tinha uma obra boa para poder replicar, né? A gente tinha só algumas casas para poder fazer todo o processo lá e acabou que a gente não finalizou, mas a gente começou a entender, trabalhar e tudo mais. Boa, legal. Então, o Lean, a linha de balanço, ela é uma ferramenta extremamente prática para aplicar os conceitos de Lean. Então, todos aqueles conceitos que vocês devem ter visto lá no curso, eles ficam extremamente expostos dentro da nossa linha de balanço. Por isso que a gente gosta tanto de reforçar o Lean para os nossos clientes, porque ele, junto com a linha de balanço, ele que vai trazer os resultados para vocês. Então, é aí que a gente começa a conseguir enxugar 1 mês e meio de obra, enxugar 2 meses de obra, às vezes numa obra que já está rolando, inclusive. Então, vocês já têm um conhecimento básico aí, imagino, de Lean, já que vocês já fizeram aí esse curso, então já devem entender de onde veio aí,
para responder aquela produção em massa, agora tentando eliminar desperdícios, e é isso que a gente vai focar aqui dentro do nosso cronograma, em redução de desperdícios. Então, eu não vou entrar no mérito de história de Lean. Às vezes, quando tem cliente que nunca ouviu falar de Lean, a gente gosta de mostrar a história, por que existe, falar da Toyota, tudo mais. Vou deixar isso subentendido, que vocês já entendem essa parte, e a gente passa direto para os conceitos principais, que eu acho bem legal da gente relembrar, para a gente aplicar juntos no nosso cronograma. Então, essa aí é a casinha do Lean. Quando o Lean foi criado, eles fizeram essa casinha para colocar nas fábricas da Toyota, para o pessoal que trabalhava na Toyota, então a mão de obra, eles começarem a se familiarizar com os termos, porque o Lean, acima de tudo, é uma filosofia, então é necessário que todo mundo esteja a par dos conceitos do Lean para ele funcionar dentro de um sistema produtivo. E aí, nessa casinha, é onde aparecem os diversos fundamentos que fazem ele funcionar. Aqui tem várias coisas que não nos importam tanto na construção civil. Isso aqui é o Lean do setor automobilístico, né, o original, aquele pilarzinho ali do Jidoka, de automatização com robôs e homens, já não vão nos importar tanto, mas aquele outro pilarzinho ali do Just in Time é o que vai fazer a gente reduzir os prazos de obra e vai fazer a gente ter um cronograma bem bonito. Então, são conceitos que eu quero apresentar para vocês, mesmo que vocês já saibam, eu vou reforçar na cabeça de vocês, e depois a gente faz quase que um exercíciozinho aí juntos, onde a gente vai aplicar esses conceitos. O pilar se chama Just in Time, porque ele, resumindo, é esse conceito de Just in Time, que é tudo acontecendo na hora que tem que acontecer. Então, vamos levar na prática da construção civil. Se a gente abre frente para trazer Então, a gente acabou uma parede de alvenaria, agora abriu frente para a gente começar a elétrica. Se a gente abriu frente para começar a elétrica, eu já tenho que ter material de elétrica comprado e eu já tenho que ter mão de obra disponível para fazer. As coisas têm que acontecer na hora que elas têm que acontecer, sem desperdícios. Então, a gente vai tentar reduzir todos os desperdícios que tem na construção civil. A construção civil, a gente sabe que ela é recheada, né, de desperdícios. Queria até ver com vocês 2 desperdícios que vocês acham que são muito comuns assim na construção civil. Se vocês pensassem 2 tipos de desperdícios que vocês veem em obra, quais que seriam os que vêm na mente de vocês logo de cara? Tijolo. Você constrói, depois quebra para colocar cano dentro. Perfeito. Vamos reduzir o tijolo a materiais. Vamos pegar todos os desperdícios de materiais, então. Perfeito, eu acho que é o principal. A gente faz tudo errado, a gente quebra tijolo desnecessariamente, enquanto a gente podia ter uma central de corte que faria exatamente sem desperdiçar material. A gente joga argamassa fora, a gente tem que pagar para descartar esses materiais. Então, beleza. Desperdícios de materiais, então, são super relevantes, sim. E algum outro que vem logo na cara de vocês? Trabalho, né? Retrabalho. Boa, perfeito. Então, vamos reduzir retrabalho com desperdício de tempo. Tempo. Se a gente está retrabalhando, a gente podia estar trabalhando em algo novo, né? Então, a gente está desperdiçando tempo, trazendo para trás o que já devia estar feito. Então, beleza, concordo com vocês, esses são os 2 desperdícios mais de cara, assim, que tem na construção civil, e é eles que esse pilar inteiro vai se propor a amenizar. Então, esse Just in Time a gente consegue ampliar em 2 outros conceitos muito importantes. O primeiro é de fluxo contínuo, tá? Então, a gente tem que tentar não parar. Uma atividade tem que seguir da outra, que vai seguir da outra, que vai seguir da outra. A construção civil são várias etapas de processos diferentes, mas se a gente para pensar, é tudo coisas sequenciadas. Quando você faz algo, você libera frente para fazer outra, vai liberar frente para fazer outra, e a gente vai tentando manter esse fluxo contínuo. Então, quando acabou, aquele exemplo que eu dei, acabou a parede de alvenaria, já vamos começar a elétrica. A gente não pode quebrar esse fluxo, porque se a gente quebrar no pavimento superior, ele vai manter essa quebra, porque a equipe ainda vai estar trabalhando lá. Isso vai acontecendo em todos os pavimentos e no fim a gente vai ter 1 mês a mais de obra porque a gente esqueceu de comprar o material de elétrica. Então, esse conceito de fluxo contínuo, a linha de balanço vai nos mostrar muito bem, eu vou mostrar para vocês. E o outro que é primordial também, que é menos óbvio daí, que é o conceito de takt time. Takt time é aquela padronização de ritmos de atividades, né? Então, é muito impactante na obra a gente ter ritmos diferentes de atividades.
atividades com ritmos diferentes sempre vão gerar alguma folga. Então, se a alvenaria é de 10 dias e a elétrica é 2, no pavimento seguinte, quando acabar a elétrica, no pavimento seguinte ainda vai estar tendo alvenaria e o time de elétrica não vai ter o que fazer. Depois eu mostro também esse tipo de coisa afetando no nosso cronograma. A linha de balanço vai nos ajudar muito para a gente identificar esse tipo de situações. E aí, a produção puxada. Então, a gente parar de produzir desnecessariamente e a gente produzir com base na demanda. O que precisamos produzir, parar de focar esforços em coisas que não geram valor. Então, a gente vai focar só no principal ali dentro da nossa construção. Então, aqui tem os 11 princípios. Eu não vou entrar a fundo em cada um deles para não ficar algo monótono aqui. Eu sei que essas palestrinhas de Lean já não são muito legais de assistir, mas é que realmente são coisas bem importantes. Esses 11 princípios do Lean aqui, se vocês quiserem, na gravação, dá para pausar e ver cada um deles. Cada um vai aparecer de um jeito diferente no nosso cronograma e a gente vai sempre tentar melhorar continuamente e aplicar eles. Então, tentar reduzir a variabilidade, a Prevision ajuda muito nisso, reduzir tempo de ciclo, a gente padronizar ritmos, tudo isso a gente vai fazer juntos. E aí, o outro conceito que eu queria ver com vocês, se vocês já conhecem, já utilizaram, já viram a cara de uma linha de balanço, o que vocês têm conhecimento por trás de um cronograma em linha de balanço? Cara, o conhecimento que eu pessoalmente tenho é do que eu vi na faculdade. Assim, teve uma matéria que a gente trabalhou bastante com linha de balanço. Eu lembro mais ou menos, assim, algumas coisas eu lembro, então foi até proveitoso, mas eu nunca apliquei muito bem no trabalho. Então, vai ser bom voltar a aprender um pouco mais de novo, relembrar algumas coisas e poder aplicar de forma que faça sentido. Legal. Eu não lembro conheço. quase nada. Quase, eu lembro de ter visto o termo na faculdade também, mas se eu pedir para explicar o que é, eu não vou saber explicar, assim. Massa. Mais alguém? Não, nada. Nada? Então, legal. Beleza. O mais comum é isso, porque não é cronogramas em linha de balanço, né? Ferramentas de linha de balanço, hoje ainda não são o mais usual aí na construção civil. Então, super normal, eu vou trazendo esse conceito com vocês. Vocês falaram que vocês utilizavam o Project, né, para fazer orçamento, mas vocês chegaram a ter um cronograma em Project? Era o cronograma só, na verdade. O orçamento, desde 2011, foi no Cienge, direto, sempre no Cienge. Uhum. Tá, legal. Então, vocês tinham um cronograma em Project. Então, vocês lembram que gerava aquele gráfico de Gantt, né? Uhum. O gráfico de Gantt, ele é visualmente muito parecido com a linha de balanço, tá? Eu vou até já passar. Isso aqui é a cara de uma linha de balanço. Só que, apesar deles serem visualmente parecidos, eles são infinitamente diferentes. O gráfico de Gantt, ele é um gráfico onde o eixo X é o tempo, né? Então ele vai arrastando para o lado e ele vai gerando cada vez mais tempo. E o eixo Y são as atividades. Então, se tu tiver 5.000 atividades acontecendo na tua obra, você vai ter um gráfico de Gantt de 5.000 linhas. Então, é completamente zero visual, então tu não tem como tu ver um gráfico de Gantt inteiro. Ele normalmente é super extenso e ele não se aproveita muito das repetições de serviço. O que é a linha de balanço? A linha de balanço é um gráfico também, só que o eixo Y, em vez de ser das atividades, a gente vai colocar os nossos locais de replicação. A linha de balanço ela se beneficia muito de obras repetitivas. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar em um prédio vertical. Então, um prédio vertical vai ter vários pavimentos tipo. Vai ter o pavimento 1, 2, 3, 4, 5, e no geral eles vão ser quase sempre iguais. Então, o fluxo de atividades que tu vai ter em cada pavimento, ele vai se repetindo para o pavimento superior. E o nosso eixo Y na linha de balanço, ela não vai mais ser as atividades, vai ser esses grupos de replicação. Então, tá vendo aqui, aqui tá pequenininho, não sei se dá para ver, mas aqui tem o primeiro item do eixo aqui, que vai ser o subsolo, o térreo, o tipo 1, o tipo 2, o tipo 3, o tipo 4, e a gente vai conseguir lançar um único fluxo de atividades que ele vai se replicando para os superiores. E aí, quando a gente vem, vamos pensar em um prédio de 25 andares. Um prédio de 25 andares, ele vai ter 50 milhões de linha no Project. Mentira, né? Brincadeira, mas deve ter aí uns 4.000, 5.000 linhas no Project. Aqui ele vai ter 25. Dá para ter mais linha por lote, né? Se a gente tiver atividades
simultâneas, mas no geral ele vai ter 25 linhas o cronograma. Então a gente ganha toda essa visualização e eles vão nos mostrar o fluxo de atividades em cada um dos pavimentos. Então ele é uma ferramenta baseada em eficiência e produtividade. Vou mostrar para vocês. A gente tem uma ferramenta dentro da plataforma que é para subir project. A gente não recomenda, o ideal para a linha de balanço é tu fazer ela do zero, porque ela te mostra cada erro que tem no teu cronograma. Então, se tu subir um project, ele vai vir com os erros todos juntos. Mas a gente tem essa ferramenta. E, no geral, quando a gente sobe um project, ele vem com a cara desse cronograma da esquerda. Ele vem cheio de espaços vazios, de quebras de fluxo entre cronograma. Então, tu não consegue ter uma visão... Por tu não ter uma visão de fluxo, por ser muito extenso esse gráfico gigante, todos esses problemas eles ficam implícitos. Quando a gente analisa essa imagem da esquerda, apesar dela ter tantas falhas, tantas quebras de fluxo, se tu olhar dia por dia, sempre tem algo acontecendo nessa obra, sempre tem no mínimo um serviço. Então, quando você analisa num gráfico gigante, te parece que tem um fluxo contínuo, porque ele não te mostra essas quebras. A linha de balanço, ela joga na tua cara. Então, ela vai gerar esse cronograma aí todo espaçado, sem nenhum fluxo fixo de atividades. Quando a gente passa para a linha de balanço e começa a entender como ela funciona, a gente consegue deixar desse exato jeito aqui da direita. Então, cada atividade, como é que elas estão acontecendo? Ela acontece, por exemplo, esse serviço roxo, vamos fingir que é alvenaria, não consigo ler aqui que está muito pequenininho, mas vamos fingir que é alvenaria. Alvenaria tem no primeiro andar, não, isso aqui deve ser estrutura porque tem um tempinho de cura aqui. Então, isso aqui é estrutura, tem no primeiro andar, quando acaba, vai para o segundo andar. Acaba, vai para o terceiro andar. Acaba, vai para o quarto e assim vai. Aí tem aqui o tempinho de cura, vai aqui uma alvenaria, por exemplo. Então, a alvenaria vai depois da estrutura, vai para o próximo, que vai para o próximo, que vai para o próximo, sempre liberando espaço para uma próxima que vai fazendo. Então, a gente consegue ter uma noção de fluxo muito mais fácil na linha de balanço. E é super fácil de lançar essas atividades desse jeito. Então, além dela te possibilitar ver os problemas de cronograma, ela te facilita lançar eles já certos. Então, outra coisa que é bem importante do Lean, tem um conceito Lean lá da manufatura ainda, mas bem importante, que quanto mais complexo é um planejamento, normalmente pior ele é. Por quê? Porque vai ter várias atividades que não geram valor ao produto. A gente vai estar botando esforço no lugar errado. Então, quando vem esses cronogramas, a gente percebe que a gente está fazendo muita coisa ao mesmo tempo que nem todas têm a mesma relevância. A gente consegue enxugar esse cronograma. Então, a gente consegue pacotizar, por exemplo, tem aqui 4 serviços diferentes, mas todos são de instalações, todos acontecendo simultaneamente. A gente transforma em um único cronograma de instalações e a gente executa ele de uma maneira mais pensada. Então, a gente consegue enxugar esse nosso cronograma também. Eu vou mostrar para vocês como quando a gente entrar na nossa ferramenta. E aí, para não ficar só essa palestra de linha de balanço e linha, eu queria fazer um exercício com vocês para ver se vocês pegaram os conceitos, tanto de Lean quanto de linha de balanço, e esse exercício a gente vai aplicar bastante no nosso cronograma também. Isso aqui é um exemplo super comum, tá? É bem básico, né? São serviços, só tem alvenaria, drywall, elétrica e hidráulica, mas esse tipo de situação é super comum em cronograma de clientes que entram logo em estavam 15 anos fazendo project e entram para a linha de balanço. Então, normalmente vai vir cronogramas desse tipo. Se a gente parar para analisar em relação a tempo, tem um fluxo contínuo. Sempre tem algo acontecendo aqui no nosso cronograma. Mas eu queria ver com vocês se vocês têm alguma ideia para a gente já tentar melhorar um pouco esse cronograma. Algo que a gente possa mudar nele. O drywall ali, a gente poderia jogar ele mais para a esquerda, no gráfico. Boa, ótimo. Se a gente está falando aqui que o drywall vem depois da alvenaria, por que a gente está esperando tanto para começar o drywall? Vamos parar de quebrar o nosso fluxo. Vamos colar ele na alvenaria. Acabou a alvenaria, vamos puxar o drywall. Tudo certo? Algum comentário? Se vocês quiserem me interromper, pode me interromper a hora que for, tá? Não precisa levantar a mãozinha aqui no Meet nem nada. E a gente faz isso, então, com todas as atividades. Vamos encostar o drywall na alvenaria e vamos encostar a instalação elétrica no drywall. Não tem porquê, se uma atividade depende da outra, não tem porque a gente ficar fazendo essas quebras de fluxo. Só com isso, a gente já eliminou bastante tempo do cronograma. Então, estava acabando no final de dezembro e agora está acabando ali no início de outubro. Legal, enxugamos bastante esse cronograma. Alguma outra ideia?
não existe a possibilidade da elétrica Hidráulica e a hidráulica serem simultâneas, né? Beleza, ótima ideia. Vamos tentar executar a elétrica e a hidráulica junto. Mas vamos fingir que nesse caso a gente não pode. São duas empreiteiras diferentes. A elétrica, o pessoal da hidráulica precisa que o pessoal da elétrica feche alguma coisa ali para a gente puxar a hidráulica. Não vai dar para fazer simultâneo. Mas ótima ideia, pessoal. Se a gente, esse tipo de visão tem que ter. Reduzir o prazo da elétrica, aumentando a equipe ou algo assim. Perfeito, pessoal, exatamente. Se a gente ritmar direito a elétrica junto com o resto das atividades, olha o que acontece. Todas se juntam. Então, aquilo que começou no final de dezembro está acabando no final de agosto. A gente reduziu 50% do prazo, simplesmente suavizando o nosso fluxo e contratando uma pessoa a mais de elétrica. E isso não é nem o necessário contratar uma pessoa a mais de elétrica. Normalmente a gente consegue reduzir esse TACT sem fazer nenhuma decisão muito absurda. Por exemplo, vamos parar para pensar, o pessoal de elétrica, o material deles está sendo... o pessoal de elétrica, o material deles está sendo depositado próximo de onde eles estão fazendo atividade? Será que eles não estão perdendo tempo de locomoção para pegar as coisas de elétrica? Será que não está desorganizado? Como que está sendo o trabalho deles? Será que eles não estão tendo que fazer coisa a mais porque o pessoal do drywall não está deixando coisa jogada no chão? A gente vai tendo esse tipo de pensamento lean dentro do cronograma. Deixa eu dar um exemplo para vocês bem legal. Eu estudo bastante lean, eu gosto bastante do tema, e aí eu estudo bastante caso real de empresas que passaram aqui dentro da Prevision. E uma que aconteceu, uma empresa lá de São Paulo, super antiga, uma das 30 maiores do país, por sinal, para vocês verem como esse tipo de coisa acontece em todo lugar, eles estavam com muito problema de atraso na obra, muito problema. E aí, eles fizeram uma consultoria Lean, uma consultoria com o pessoal de Lean, enfim, não sei quem que era, para enxergar problemas no canteiro de obras deles. E as coisas que eles mudaram são coisas tão simples, e eles reduziram 2 meses de obra. A coisa que mais impactou de todo o sistema lá de obra deles foi o seguinte: o banheiro deles era localizado no início logo na entrada do canteiro de obras deles. Então tu tinha que sair do banheiro, andar 5 minutos até a obra, subir onde estava sendo executado. Então, por exemplo, um pedreiro estava lá no 10º andar fazendo a parede de alvenaria, ele tinha que pegar o elevador, descer e ir até o outro lado do canteiro de obras para fazer 1 minuto de xixi e voltar de novo esses mais 7 minutos aí. Então, algo que era para ser 2 minutinhos de pausa para ir no banheiro virava 15 minutos. Então vamos pensar no pessoal indo 2 vezes no banheiro por dia. Eles estavam esperando meia hora porque o banheiro era do outro lado da obra. Todos os funcionários perdiam meia hora de trabalho todo dia só para ir fazer xixi. Quando eles trocaram o banheiro, eles perceberam que os serviços que aconteciam no último andar, sempre, então aqueles serviços de concretagem, reduziu em 2 dias. Eles faziam em 2 dias a menos serviço, que eram, sei lá, 10 dias, eles passaram a fazer em 8. E eles conseguiram tactear um pouco mais e reduzir em 1 mês e meio a obra. Então, coisas simples que a gente tem que ter visão dentro da obra de o que está gerando mais desperdícios. Será que a gente está cortando muito a alvenaria? Então o pedreiro, em vez de só colocar o bloco, ele está tendo que quebrar o bloco, colocar, quebrar, colocar. Esse tipo de coisa a gente consegue utilizar para tactear, né, que é o que a gente chama de botar mesmo os prazos em atividades, a nossa obra. Então a gente nem comprou, nem contratou um cara a mais para fazer elétrica e conseguiu reduzir 50% do nosso projeto. Então esse tipo de coisa é bem legal. E aí, indo para a plataforma mais... a plataforma propriamente dita, né? Esses aqui são os principais feedbacks que os clientes nos mandam do que a gente resolve para elas. Então, o principal de todos é o quão simples e visual ele é. Então, tu consegue enxergar todo o teu prédio em um cronograma de 40 linhas. E isso ajuda muito a gente ter uma noção geral do que está acontecendo na nossa obra sem precisar estar lá. E ele mostra a sequência de execução, que vem muito desse simples e visual. A gente consegue entender onde que a gente precisa alocar recursos. Então, o que está sendo crítico ao nosso cronograma fica muito exposto na linha de balanço e a gente sabe o que a gente vai precisar melhorar. Tem serviços que estão quase que irrelevantes, não são nada críticos para o cronograma, e tem alguns que vão estar nos impedindo de acelerar esse nosso planejamento. Otimiza a produção e, no fim, permite a gente ser lean.
A gente trabalha aqui dentro da Prevision com níveis de planejamento, que são esses 3 níveis, que eu não sei se vocês já viram isso, de plano mestre até plano de comprometimento, que é basicamente o quão detalhado é o nosso cronograma. Então, o plano mestre seria o planejamento a longo prazo, a nossa própria linha de balanço, o planejamento aí dos nossos 3 anos de obra. Não vale a pena a gente fazer um planejamento tão detalhado nesse nível, porque a gente vai desperdiçar muito tempo e a construção civil é o setor de longe mais variável possível, né? Você fez um plano mestre e passou 3 dias seguidos planejando cada segundo do teu ano, aí vai lá, chove 4 dias seguidos e tu se fudeu, tu jogou tudo no lixo aquele teu tempo. Então, pensando em longo prazo, a gente tenta fazer uma coisa mais enxuta, uma coisa mais macro. Quando vem o médio prazo, é a hora que a gente começa a detalhar mais. A gente começa a ter que proteger a nossa produção. Então, a gente no Lean, a gente tem um conceito que fala 6 weeks look ahead. Então, a partir aí de 6 semanas, a gente tem que começar a olhar bem para cada aspecto do nosso cronograma. Por quê? Para a gente não deixar as coisas para a última hora. Então, se o serviço de elétrica vai começar daqui a 6 semanas, já é a hora da gente ir atrás do pessoal para ser contratado, já é hora da gente começar a ir atrás no orçamento, né? A gente ir atrás de compra de material. Então, esse pensamento a médio prazo aí, para não pensando naquela parte de just in time que eu falei para vocês, não deixar as coisas tudo para a última hora. E aí o curto prazo é o operacional, é onde é o grau de detalhamento máximo, a gente tem que entender cada local, o que vai estar acontecendo, a linha de balanço traz isso para a gente, porque ela é lote, o eixo Y é lote, que é o local de aplicação, a gente chama de lote, né? Então, tipo, pavimento. O eixo X é o tempo e a atividade fica aparecendo ali. Então, a linha de balanço te fala o que, quando e onde. Então, ela vai te falar tudo. E a gente consegue trazer exatamente os fluxos, a atividade que cada um vai ter que desempenhar para a gente conseguir cumprir as nossas metas semanais. Então, tudo isso a gente vai ter dentro da nossa linha de balanço. Ela vai integrar todos os níveis de planejamento. Gestão à vista. A gente ter um cronograma tão visual quanto uma linha de balanço, ela nos permite simplesmente colocar ele dentro do canteiro de obras de vocês. Quase todos os nossos clientes utilizam gestão à vista, cada um do seu jeito, né? Tem alguns que gostam de imprimir o mês, então chegou ali janeiro, vamos imprimir o mês de janeiro, a gente vê exatamente o que é para acontecer em cada dia. Tem cliente que gosta de imprimir uma obra inteira, então imprime lá 4 metros de cronograma de 3 anos de obra e deixa lá no escritóriozinho. Vai da vontade do cliente e da disponibilidade de uma impressora top o suficiente, mas, no geral, o pessoal gosta bastante da utilização da gestão à vista. Agora, tentem imaginar a gente colocando uma gestão à vista, um gráfico gigante lá do Project. Só se botar lá no último andar do prédio e chegar até o primeiro, né? Porque o negócio é extenso. E aí, medição física, a gente faz a medição pela própria Prevision. O meu primeiro trabalho foi estagiário de obra em uma obra lá em Blumenau. E aí era aquele caderninho, né? Eu subia na obra com um caderninho, anotava o que cada funcionário estava fazendo. E aqui a gente quebra essa coisa meio arcaica e a gente sobe com um celularzinho agora para a obra. Então a gente tem um aplicativo só da Prevision que tu consegue fazer a medição super simples do que está acontecendo pelo celular, ou se vocês não quiserem, dá para fazer pela plataforma no computador também. No celular é mais fácil. E essa medição, apesar de ela ser uma medição física, então tu vai medir pensando em físico, né? Pensando, esse cara aqui fez 50% da alvenaria do terceiro andar. Ela traz informações físico-financeiras já direto para as nossas dashboards. Então, a gente vai ter orçamento vinculado a cada uma das atividades e quando a gente medir elas fisicamente, ela já vai trazer o valor agregado que a gente trouxe para a obra. Tudo em um lugar só. O legal da Prevision é a gente ter tudo no mesmo lugar. Não vai mais precisar ter uma planilha no Excel para cada coisa que vocês quiserem, para cada métrica interessante para vocês. E aquilo que eu falei de curto prazo, então, alinhamento de meta semanal. A gente tem uma dashboard extra só de curto prazo para isso, mas não precisa só nessa dashboard. A gente consegue fazer exportações de planilhas em Excel, então você consegue elencar responsáveis para cada uma das suas atividades e tu consegue trazer uma planilha das próximas 2 semanas e mandar para cada um de obra o que tem que ser feito, quanto tem que ser feito, ou um retroativo
Vamos ver como é que foram as nossas últimas 2 semanas, vamos ver a nossa base previsto e realizado. Então, a gente estava previsto para fazer 70% desse serviço, fazemos só 40%. Estamos mal aqui. Quem que era o responsável por ele? Vamos começar a entender aonde que está atrasando e por quê. E aí, no fim, a gente ter um controle total da produção. Então, vai estar tudo junto, formando essa nossa dashboard, todas as informações juntas em um só local, e aí vocês conseguem fazer a gestão da obra inteira por aqui. O que eu precisava mostrar de apresentação era mais isso. Aqui tem os nossos parceiros aí, pela Tático, o pessoal da Infra. O dia que vocês quiserem falar com algum deles está aí. Mas queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma expectativa da plataforma antes da gente entrar para ela propriamente dito. Não tem dúvida, não. Expectativa tem. Vamos para lá, então. Vamos tentar cumprir elas, então. Vocês Depois, já têm... Também, acho que seria legal a gente dar uma passada em como que a gente tem o nosso orçamento no Cienge, a nossa EAP, porque, assim, a gente veio aprimorando e detalhando ela ao longo dos anos, né? E hoje a gente chegou em algo que é bom para gerenciar a obra e também deixa bem detalhado ali para nós, então tem que ver como que encaixaria isso dentro do cronograma que vocês propõem, né? Eu entendi, talvez a minha maior dúvida seja como a gente juntar esses grupos de serviços, igual você falou ali, e isso ainda assim extrair uma medição detalhada lá no Cienge, entendeu? Super legal a dúvida. E eu vou ter, no nível de serviço, eu tenho um monte de coisa lá, né? Então, vou ter a armadura, vou ter forma e tal, e talvez a gente reduza isso para a estrutura, por exemplo, né? A estrutura de concreto. Então, como que a gente vai conseguir juntar essas coisas lá no Cienge, né? Para poder ter esses relatórios gerenciais, assim. Derek, agora pareceu que tu foi um ator contratado fazendo essa pergunta de propósito para eu responder, porque todas as respostas a plataforma traz a solução para todas, tá? Assim, todas essas tuas dúvidas a gente tem uma resposta que só a gente tem, assim. Para começar, que não precisa ser a mesma EAP, tá? Então, a EAP de orçamento de vocês independe do jeito que você fizer o cronograma, a gente vai vincular elas independentemente. E essa parte do quão detalhada uma é, pro quão... se a gente enxugar muito o cronograma, então eu só vou ter um valor de só um pacote de estrutura, mas lá no meu orçamento eu tenho muito mais coisa. A gente traz também para dentro da plataforma. Aquele pacotinho de trabalho, ele é o que vai aparecer logo de cara. A gente consegue ter serviços dentro, e esses teus serviços, a gente vincula o orçamento só para eles, e ainda pode fazer medição para eles. Então vamos supor, tu vai olhar ali um pacotinho de estrutura, 10 dias. Mas se tu clicar 2 vezes nele, ele vai te mostrar que esses 10 dias são 3 dias de armação, 1 dia de concretagem, e o nosso orçamento a gente puxa direto para cada um dos itens. Então vocês vão trazer cada itemzinho bem aberto lá do cronograma de vocês para um itemzinho bem aberto no cronograma de vocês também. Ou, se vocês quiserem, a gente pode nem fazer isso. Então a gente colocaria só um item de estrutura, vocês entendem que a estrutura é tudo isso, e vincula a parte superior ali, porque se a gente tem o nível superior, né? Então a estrutura inteira subdividida nesses tópicos. A gente consegue vincular ou estrutura inteira aquilo ali, o que for melhor para vocês. Se vocês quiserem algo mais detalhado, é bem legal isso mesmo. A gente traz tão detalhado o cronograma quanto o orçamento de vocês, sendo que o cronograma ainda vai estar enxuto. Eu vou mostrar para vocês como a gente faz isso. Beleza. Vocês têm acesso à plataforma já? Então, eu não consegui fazer. O Rafael, ele tinha uma versão de trial? Teste. E daí acho que não conseguiu, né? Aí eu nem lembrava direito do meu e-mail da versão de teste, aí eu fui cadastrar meus e-mails, disse que ele era válido, e daí jogou para a versão de teste que está expirada. Eu não sei como é que a gente pode fazer daí. Tá. Você consegue apagar aquela versão de teste, e daí eu... Tá. Queres compartilhando a tua tela aí? Na minha? Deixa eu só explicar, né? Nem expliquei. No geral, eu gosto de fazer a implantação, não eu mostrando para vocês, mas vocês compartilhando a tela e mexendo na plataforma, porque fica super mais fácil de vocês aprenderem. Então, por exemplo, quem vai operacionalizar a plataforma? Quem vai fazer o cronograma? Basicamente, a gente quer que o Rafael faça isso, né? Nas próximas obras. Eu vou estar participando junto também, mas é mais eu e o Rafael. Tá. Então, quem for o que mais vai utilizar a plataforma de maneira operacional, o legal é fazer a implantação. Deixa eu só ir aqui atrás
para vocês desse token. Você consegue aí agora já arrumar a questão do meu e-mail? Aham. Deixa eu só ver. Dá uma olhadinha no e-mail que o Paulo mandou para vocês. Vê se ele já mandou um token. Deixa eu ver se o token não é Ele diferente. mandou o token. É Luiz. É, Luíbe. Tá. Dá pra você entrar na reunião, Rafa, e mudar e tirar tudo, daí só compartilhar a tua tela. Ou se quiser, você pode usar aqui também. Mexe aqui, Mais rápido. Deixa eu ver aqui. Se ele fez rapidinho. Dois minutinhos aqui eu já vejo. Aqui, ó, Luiz Construção. Tá, ele fez um novo. Então, esse token, ele vai ser um token novo. Vê se ele já não mandou um link para vocês no e-mail também, um link de registro. Tá por aqui? Tem que procurar aí, eu procuro a Paulo aí. Joga um Paulo que talvez apareça. Eu acho que ele já vai mandar o link de registro. Isso aqui. Acho que é esse link aqui, né? Tá, isso, nesse link aí. Não ocultar ali. É Rafa, né? Desculpa. Isso. Rafael? Qual que é o teu e-mail para eu ver se já está cadastrado na plataforma? Se tiver, eu tiro daí. É Rafael. @luibe.com.br. É com F, né, Rafa? Isso. Ah, era por isso que não tinha dado, porque tu ainda estava... Tá cadastrado, eu acho, né? Conversão de teste. Aham, eu vou tirar aqui, peraí. Beleza. Vou ver e-mail. Aqui é Rafael, Luibe, @luibe.com.br. Isso. Beleza, agora tenta de novo. Então coloca o token ali que ele colocou. Isso aí mesmo. Aí agora o teu e-mail deve ir. O token já está sendo utilizado. Tá, sobe ali, talvez tu tenha colocado... Ver como é que tá. Luibe. Tenta sem o L maiúsculo. Talvez ele colocou errado. Tenta sem o L maiúsculo. Cara, eu cadastrei o meu startup por isso. Ah, tu já tá dentro? Já, é verdade, você já conseguiu, né? já consegui. Ah, tá, beleza. Então é porque isso aí é para primeira utilização. Legal. Então, consegue entrar consegue entrar pela conta que já foi criada aí? Pode Sim. ser. Como é que eu entro no... É outro link daí, eu imagino, né? Aham, deixa eu te mandar o link aqui. Esse link aqui, ó. Mandei no chat ali do... Aqui, mandei. Entra para esse aí e entra na conta que já foi criada. Aí eu vou te mostrar como vocês se convidam. Thiago Luibe. Esse é o Luibe 010. Uhum. Você quer uma água, alguma coisa? Sim. Não, valeu. Beleza, aí é a cara da nossa plataforma logo que ela entra. Vamos primeiro, antes de começar a ver as funcionalidades dela, vamos puxar a galera toda aí para dentro então. Esse é o menuzinho da esquerda onde a gente vai fazer quase tudo dentro da nossa plataforma. Arrasta ele para baixo, Rafa. Acho que ele O menu... Tá. Configurações? Aí configurações, isso. Aí vai ser as configurações da empresa de vocês. Aí tá mostrando os membros que vocês têm. No momento, só o Thiago. Tá vendo que tem um botãozinho, quase que mandar um e-mail ali em cima, azulzinho, uma bolinha? Isso aí é onde a gente vai convidar. Vou mostrar para vocês como que faz e quais que são as diferenças. Então vamos convidar primeiro o Derek aí, por exemplo, coloca o e-mail dele. Ou você mesmo, né? Esqueci que nem também não tem. Tá. Beleza, aí tu vai selecionar a permissão. Qual que são as diferenças de permissões? A ideia é a gente trazer todo mundo para dentro da Prevision. Mas a gente sabe que nem todo mundo a gente quer que possa fazer edições no nosso orçamento, no nosso cronograma, que isso só vocês devem ter acesso. O administrador, ele tem acesso a tudo. Então, por exemplo, vocês vão ser administradores, vocês vão ter o acesso a fazer qualquer modificação, ver todos os projetos, medir, mexer no orçamento, mexer no cronograma. Eu imagino que o Rafa vai ter esse acesso, então ele seria administrador. O normal é igual o administrador, ele tem acesso a tudo, a cronograma e orçamento, mas só para o projeto que ele for cadastrado. Então vamos supor, vocês têm um mestre de obras em uma única obra
que vocês querem que ele possa mexer em cronograma e orçamento, coloca como normal e cadastra ele na obra dele, que aí ele pode fazer o que bem entender nessa obra, mas não pode mexer nas outras de vocês. Visualização e medição, pensar em time de medição, assim, às vezes a gente coloca o pessoal de obra mesmo para medir, aí eu não quero que tenha chance deles mexerem no cronograma, coloca isso aí. E apenas visualização, se vocês quiserem trazer o pessoal de obra para dentro para dentro da plataforma e não quer que eles mexam, coloca apenas visualização. Nesse caso, vamos colocar como administrador, pode convidar. Vamos ver para cá. Beleza, ele já vai receber um e-mail. Se quiser, manda o link, que é mais rápido ainda, mas ele vai receber um e-mail onde ele vai receber o acesso para se cadastrar. Vamos seguir aqui. Depois eu mando o link para você no WhatsApp, ele tá aberto. Vou dar uma forçada aqui no ensino médio. Então, isso. Ah, já veio, eu acho. Veio, já veio. Boa. Veio aqui, está no meu live. Então, criar uma conta, né? Imagina. Isso, aí tu já vai ter as informações ali de token, tudo já preenchidas. Aí tu só coloca as tuas informações. Fechou, deu certo. Fechou? Queres entrar pela tua conta, então? Ou se não, se quiser continuar por essa, por enquanto não faz diferença. Pode deixar de falar por essa, né? Tá. Aí, quando vocês quiserem trazer o resto do pessoal, é só esse mesmo procedimento aí. Clicar ali no convidar, vocês fazem. Vamos voltar lá para o nosso projeto, então. Pode clicar ali na nossa barra da Prevision, onde tem tudo. Tá vendo que tem várias opçõezinhas cinza? Sim. Elas vão ficar ativas com base no projeto. Então, vamos lá nos projetos. Tem uma abinha ali embaixo de projeto. Projetos, isso aí mesmo. Então, no momento, vocês não têm nenhum. Vamos criar aí um novo projeto, o primeiro de vocês. Pode ir no maisinho ali. Dá para criar sessão ou projeto. Sessão seria, por exemplo, eu quero dividir os meus projetos em horizontais e verticais. Vai ter uma sessãozinha de cada. Não precisamos fazer isso agora, vamos direto para criar o projeto. Aí dá para colocar uma imagem. Então, se vocês têm uma renderização 3D da cara do prédio, assim, uma hora não precisa fazer agora, depois dá para editar, mas uma hora é legal para organizar e deixar mais bonito mesmo. Mas por enquanto vamos ao principal. Arrasta para baixo. Pode dar um scrollzinho do mouse ali. Vamos colocar o nome do nosso projeto, então. Isso. Tá. Aí no tipo do projeto, vamos escolher a obra. A gente tem a opção de fazer pré-obra também. Aí deixar na seção. A sessão só tem essa por enquanto. Aí se vocês quiserem colocar a área construída dele, não tem uma funcionalidade, mas é legal para vocês saberem. O membros, esses dois, vocês, se não quiser, não precisa colocar, porque eles são administradores, então eles vão ter acesso de qualquer jeito. Mas se quiser botar, não faz diferença nenhuma também. Aí o endereço, mesma coisa que a área, não vai mudar nada, é só por organização própria aí de vocês. Eu acho isso. Número 189. Beleza. Aqui nada, né? Nada. Se vocês quisessem subir um project, vocês subiriam por aí. Eu não recomendaria nunca vocês subirem um project, porque eu acho que aqui a gente faz algo muito melhor do que lá. Pode salvar. Beleza, temos o nosso primeiro projetinho. No momento que tu selecionar ele, tu viu que tem um botão de selecionar ali embaixo, ou tu pode só clicar no nome dele também, tu vai ver que tudo vai ficar pretinho ali do lado. Então agora, todas aquelas informações são baseadas nesse projeto. As medições dele, o cronograma dele, e ali embaixo o calendário dele. Vamos mexer primeiro no calendário, que a gente já faz isso agora, lá para baixo. Então, calendário, isso. Aí é onde a gente vai fazer o nosso calendário de obras. Então, o que vem como padrão? Feriados nacionais vão ser dias não trabalhados e sábados e domingos também não. Vocês conseguem modificar à vontade. Então, por exemplo, tá vendo ali onde tem dias úteis? Sim. Clica aí. Então, se vocês quiserem adicionar o sábado como um dia útil, por exemplo, vocês iriam ali e selecionar o sábado e todos os sábados iriam passar a ser dias úteis. Vocês trabalham segunda a sexta normal? Segunda a sexta, Tá, então vamos manter como tá. Vamos supor que um sábado específico vocês vão trabalhar para conseguir bater meta. Então vai ser aquele sábado do dia 4 de março ali. Clica no sábado de 4 de março.
no próprio coisa, aí ele vai virar um dia útil no momento que tu clicar, e aí quando a gente lançar a atividade, ela vai ser lançada nele também. Então, vocês conseguem fazer manualmente, as bolinhas pretas são dias úteis e as brancas não. Os feriados nacionais, se vocês não folgarem em algum, vocês tiram eles ali na aba feriados, abre a aba feriados, por favor. Então, a gente não folga no dia de Tiradentes. Aí você ia lá e ia tirar o Tiradentes e vocês iam parar de folgar no Tiradentes. Para colocar feriados regionais, aí vocês fazem manualmente. Então, vocês são de Curitiba, aniversário de Curitiba, vocês veem qual data que caiu e clicam ali, aí vai virar dia não trabalhado. Esse tipo de coisa vocês fazem manualmente. É super, super simples essa ferramenta de calendário. 8 de setembro. Uhum. É só, tipo, Dia 8 já não tem. Aí, ó. 8 de setembro, boa. 8 de setembro é aniversário da padroeira de Curitiba, né? Acho que alguma coisa assim, mas é feriado aqui. Boa, legal. Aí, se tiver mais algum que vocês lembrarem depois, pode colocar aí. Agora, vamos subir ali. E não precisa salvar nada, é só Precisa, já vou mostrar para vocês onde salva. Mas primeiro, outra coisa que eu quero mostrar que facilita também a vida de vocês, aquele período ali, tá vendo, de janeiro de 2023 até dezembro de 2025, isso aí vai ser os dias que vão aparecer lá no cronograma. Se isso for diferente, então, por exemplo, vocês só vão começar a trabalhar mesmo ali por abril, e tu não quer ter esses 3 meses sem nada, colocaria, então, agosto, boa. julho Julho. até vai para até setembro de 25. Boa, se quiserem colocar, por exemplo, um mês a mais, depois é só alterar também, se precisarem de data a mais. Isso aí é super flexível, pode fechar. Fechou. Aí agora vocês clicam ali no salvar ali em cima na direita que tem um disquete. Nada. Isso aí. Calma aí rapidinho que eu acho que bateram na minha porta. isso aí. Foi. Bom, acho que não era ninguém. Espero. Tá, vamos lá em selecionar o projeto de novo. Aqui. Cliquei em projeto. Dá um F5 aí, talvez ele esteja salvando ainda. Aí, vamos selecionar o projeto e vamos lá para o nosso cronograma agora. A gente tem 10 minutinhos de reunião ainda. Eu acho que a de hoje está até 2h45, né? Isso. Vamos ver essa parte de lotes hoje. E aí fica de meio que de tarefinha de casa vocês acabarem os lotes e a gente já vem em todo o resto na próxima reunião, pode ser? Pode. Então, essa aí vai ser a carinha do nosso cronograma. No momento não tem nada, só tem o eixo X, porque a gente não criou os locais de replicação ainda. Ele sempre vai vir com aquele cadeadinho azul ali em cima, tá vendo? Fechado. Para que é isso aí? Para tu não fazer uma alteração sem querer. Então pode abrir ele e vamos começar a alterar o nosso cronograma. Ele veio que já puxou o primeiro e segundo de julho aqui, veio com os diazinhos antes de julho, né? Uhum. Que puxou início de julho. Tá. Tudo que a gente fizer no nosso cronograma vai ser por essa abinha aí, essa bolinha azul ali de menu de funcionalidades. Então pode clicar nela. Cada uma dessas funcionalidades a gente vai ver na próxima reunião. Hoje, vamos ficar só na primeirinha das configurações ali, que são os lotes. Os lotes, como eu expliquei para vocês, são os locais onde a gente vai ter as nossas replicações. Então, abre aí os lotes e vamos começar a criar. Então, esse projeto ESA, ele vai ser a edificação vertical? Isso. Tá. Como é que vocês gostam de dividir? Por exemplo, vocês têm subsolo, garagens... Tá. Subsolo 2, subsolo 1, térreo, mezanino. Daí começam os tipos. Boa, vamos criando. Depois tem cobertura no subsolo 2. Tá. O grupo de replicação ainda não precisa, eu vou ensinar vocês o que é isso na semana que vem. Mas se vocês souberem as áreas das coisas, é legal colocar, elas vão nos ajudar no orçamento. Se não, vocês podem editar depois também, tá? Não precisa ver isso agora. Vamos editar depois, então. Por que eu falo que é legal colocar as áreas? Porque a gente consegue facilitar o processo de trazer do orçamento. A gente consegue fazer proporcional à área. Então, por exemplo, você tem alvenaria no térreo e alvenaria nos pavimentos tipos, mas o térreo é maior, tu consegue puxar um peso proporcional maior conforme a área. Tá. Tá. Vamos criando, então, os próximos, subsolo 1, térreo.
Tá tranquilo assim já. Acho que já deu para ver que sabes muito bem criar um lote. Então, o que eu só precisaria para a próxima reunião é que tivessem todos os lotes criados. É super rapidinho, como tu viu, então vai ter, não sei quantos andares tem aí a edificação de vocês, mas em 5 minutos todos os lotes são criados. E aí a gente faz a nossa próxima reunião a partir disso. Queria mostrar mais coisa, mas o nosso tempo é curto e eu ainda quero mostrar para vocês onde vocês vão ter acesso a informações da implantação. Fechado? Tá. Eu vou compartilhar a tela agora. Rafa, pode parar de compartilhar a tua aí. Deixa eu abrir aqui. Eu vou mandar um link para vocês. Vou pegar exatamente aqui. Cadê? Aqui, ó. Ó, eu vou mandar um link para vocês aqui no chat. Vocês salvem esse link aqui. É o link do site de vocês da Prevision. Esse site vai ter algumas informações legais para vocês. Aqui tem uma abinha, as abas ficam aqui em cima. Aqui tem abinhas que falam da plataforma em si, então informações da Prevision, informações de cada funcionalidade da Prevision, então do orçamento, tudo mais. Isso não vai ser tão relevante para vocês agora, mas enfim, vocês têm acesso a isso, vai ter uns vídeos mostrando como se faz. E essas duas abas aqui são as mais importantes. A primeira implantação vai ter os meus dados aqui, então aqui tem meu e-mail e meu número. Se vocês precisarem de mim, podem me chamar por esse número aqui. Eu tenho um número, esse é o meu pessoal, eu vou chamar vocês pelo número da Prevision também, mas às vezes pode ser uma coisa mais urgente, pode mandar mensagem nesse número sem problema, tá? No WhatsApp. Aqui então tem minhas informações, e aqui tem aquelas informações da jornada. Então, o que é a semana que vem? Semana que vem a gente já vai começar a falar de orçamento, talvez. Então, será que não é legal trazer, por exemplo, o pessoal do financeiro, essas decisões de vocês, para vocês saberem o que vai tratar cada uma das reuniões e poder se preparar para elas. Não se preparar de estudar para a reunião, mas para saber quem que faz sentido vir. Então, às vezes vai ser uma só de orçamento, o pessoal de obra não faz sentido vir, então... Basicamente isso, para vocês terem uma noção da implantação em si. E aí o principal de todos aqui é essa aba de reuniões. No dia seguinte de cada uma das nossas reuniões, aqui onde tem esse quadradinho azul, isso aqui vai virar um videozinho no YouTube, igual esse aqui, da nossa própria reunião. Então amanhã, se vocês entrarem no site, vai ter aqui a reunião. Então, quero ver lá os conceitos do Lean. Só entrar nesse site, vai ter aqui a reunião e a gente falando sobre isso. Certo? Tá. Uhum. Beleza. Agora, então, eu queria marcar com vocês a nossa próxima reunião. Quando que vocês acham válido a gente fazer a próxima? Vocês querem manter um tempinho maior, de uma semana? Vocês querem trazer um pouquinho antes, já que não tem tanto operacional a ser feito? Vocês que sabem. Dia que você vai pegar o cara que está programado. Cara, eu acho que eu vou segunda, quarta e sexta. Aqui terça eu vou mudar. Mas pode ser de tarde, eu não vou ficar o dia inteiro lá também. De tarde, tipo, no final da tarde, assim, umas 3. É? Podia ser na quarta. Acho que pode ser, então, na quarta de tarde, assim, tipo, umas 3, 4 horas da tarde. Tá, é que na quarta-feira a minha tarde já está um pouco caótica. Poderia ser um pouquinho antes, ou na segunda ou na terça? À tarde? De manhã. Ou de manhã, pode ser também o que vocês preferirem. Eu vou ficar de tarde. De tarde. Pode ser terça de manhã, então. Terça de manhã, pode ser ali pelas 9 horas? 9 às 10? Pode ser. Pode ser? A partir de agora, as próximas reuniões são todas de 1 hora, tá? Essa aqui era um pouquinho mais longa, só por causa daquele treinamento Lean e tudo mais. Mas então vai ficar para terça-feira, das 9 às 10. Pode ser? Dia 30? Uhum. Daí só o que a gente precisava ver, só o negócio da API lá do Cienge. Aí não sei se você traz na próxima reunião, se a gente... Eu vou te mandar no WhatsApp, então, pode ser? Pode ser. Tá. Queres me mandar o teu WhatsApp aqui já no chat aqui? Que eu deixo salvo, eu te mando exatamente como vocês descobrem. Tá. 199 123 2700. Fechou. Salvei aqui, já te mando uma mensagem com como vocês descobrem se tem ou não. Então, beleza. Fechou.
E aí, se vocês não tiverem... Aí tu me avisa se vocês têm ou não. E aí eu te falo como que faz para conseguir. Eu vejo com o pessoal lá que manja bastante de Cienge. Tá bom? Beleza, então. Fechado? Valeu, então, pessoal. Até semana que vem. Vou parar de gravar aqui. Até na... A gente deixou para terça-feira, né? Até terça-feira que vem, então.